Hoje nós vamos falar sobre Revenue Management. O que é Revenue Management? É aquela vez que você compra uma passagem aérea e o colega do seu lado pagou metade do seu preço, ou quando você compra uma estadia num hotel em um dia e um mês depois você vai ver o preço está o dobro do valor. Isso é gerenciamento de receita. É o que as linhas aéreas e as grandes redes hoteleiras como Marriott, Hilton, Rede Accor fazem há muitos anos, porque eles entenderam uma coisa: a noite de hoje e a passagem aérea de hoje, nesse horário, não voltam nunca mais. Então, o que a gente precisa fazer? É estudar a melhor tarifa, o melhor preço possível que você pode vender hoje. E sim, vender, porque hospedagem vazia não volta nunca mais. Então vamos lá. O que é Revenue Management? Qual o conceito básico? É basicamente precificação dinâmica, ou seja, a flutuação e a dinâmica da tarifa ao longo dos dias e dos meses e ao longo da demanda e sazonalidade daquele imóvel que a gente está analisando, ok? Então a precificação dinâmica, basicamente, demanda sobe, preço sobe. É o básico do básico. E o que a gente está constantemente olhando para saber se essa demanda vai realmente subir? É a sazonalidade do local, é o período da semana que a gente está olhando, é a localização, é a tua concorrência, é o passado que você já desempenhou. Tudo isso a gente analisa antes para definir se aquele período que a gente vai precificar é um período de alta demanda e de alta procura, para que então a gente possa montar uma estratégia de preço, ou mais alta, ou mais baixa, ou montar um pacote, um mínimo de noites. Então, são esses pontos que a gente vai analisar profundamente para o seu imóvel. Para montar uma precificação do seu imóvel, é muito importante que a gente não precifica no achismo. A gente não olha para o céu assim e fala, ok, é essa tarifa que eu vou aplicar, ou é essa tarifa que eu acho que o meu imóvel vale. A gente tem que começar a entender que imóvel não é ego, imóvel é um negócio, e negócio precisa do preço certo, para as pessoas certas, para o público certo e para o timing correto também. Tudo isso vai definir se você vai vender a noite de hoje ou a próxima noite que você estiver analisando da melhor maneira possível. Se você vender da melhor maneira possível, você vai conseguir extrair o melhor do teu patrimônio e vai ter mais lucro, que é o que a gente quer aqui, ok? Então, o que a gente analisa antes de definir o preço, ok? Nós analisamos o market share. Market share e a concorrência. O que é o market share, Priscila? É a sua porção de mercado. Então, todo imóvel, todo hotel, ou toda passagem aérea, ou linhas aéreas, ela vai ter uma porção daquele mercado. Então, aonde você está localizado e o tipo de imóvel que você é, naquela região, ele tem uma porção do mercado. Então, ele tem um público que é pertencente a você. Tem outro que é pertencente ao teu concorrente e etc, etc, etc. Então, a gente olha aquela porção de mercado que você está incluído. Então, a gente verifica o teu tipo de imóvel com o perfil que ele tem dentro daquele mercado e a gente olha os seus concorrentes ao redor e a gente faz essa primeira análise, tá? Depois a gente olha para a segmentação. Quem é o seu cliente? Ele é um público de alto padrão, de médio padrão? É um imóvel mais econômico? Quem é o seu cliente? Qual é o perfil do seu imóvel? Para que você também consiga ter em mente que tipo de preço que você vai estar aplicando para o seu imóvel. Depois a gente vai olhar a sazonalidade, né? Então, se você está precificando para janeiro, você está precificando para uma férias de verão, se você está precificando para um feriado, ou você está precificando para uma baixa temporada. Então, é importante que, mesmo você tendo uma segmentação de luxo ou de alto padrão, mas se você está olhando uma sazonalidade, uma baixa temporada, você não vai conseguir aplicar aquela mesma tarifa super alta para aquele público de alto padrão, sabendo que é uma baixa temporada e muitas vezes você vai ter que estar trabalhando com tarifas mais baixas sim, mesmo que você esteja atingindo um público-alvo de padrão mais alto. A gente vai olhar a elasticidade, ou seja,
é importante que você conheça o ponto de equilíbrio do seu imóvel. A partir de que ponto você começa a lucrar com o seu imóvel? Então, se você não sabe os seus custos, você não vai saber da elasticidade do teu preço, até onde você pode chegar. Você precisa entender qual que é o teu custo, quais são os custos de operação do seu imóvel, para você entender qual que é o teu ponto de equilíbrio, qual que é a sua diária mínima que você pode estar trabalhando, para então você saber até onde você vai, tanto para cima, né, dependendo do teu perfil, né, quanto para baixo. Você precisa entender até onde que você pode ir nas extremidades, tanto a menor tarifa quanto a maior tarifa. E para isso você precisa entender os seus custos e precisa fazer o dever de casa. Para quem está no nosso curso Lucro Inteligente, tem uma planilha lá que eu ensino como você definir qual que é o seu ponto de equilíbrio, a sua taxa de limpeza, para que você consiga entender qual a tarifa mínima que você pode aplicar no seu imóvel e a partir de que ponto você começa a fazer lucro. Para de pagar contas e começa a fazer lucro. Você precisa também entender os eventos, ou seja, o que está acontecendo dentro daquele mercado, se naquela cidade vai ter carnaval, vai ter uma corrida de bicicleta, está tendo um evento corporativo, um show. Então, isso é muito importante que, além de tudo isso que a gente viu, se tem algum evento especial ocorrendo, porque isso vai variar muito a sua tarifa, certo? Incluindo nesses eventos também, é importante você entender como que é o comportamento do cliente e comportamento de compra durante a semana e final de semana, porque isso vai fazer com que você também defina diferentes preços para final de semana e dia de semana e também mínimo de noites. E, muito similar do que a gente já falou com a segmentação, é o seu posicionamento de produto. Você pode entender tudo isso, você pode saber da sua tarifa mínima, mas você também precisa se posicionar diante do mercado com o seu produto. Pode ser que você tenha um produto muito único, que às vezes é muito difícil se comparar com alguma outra hospedagem ou com o que a concorrência está aplicando. E aí você pode estar se posicionando diferente. Pode estar se posicionando diferente do que o mercado onde você está ali no local tem aplicado de tarifa, porque você tem algo único. Ou além de você também, como a gente já falou antes, se é econômico, se é mid-scale, né, se é um produto médio ou um produto de luxo. Então, esse posicionamento não vem de números, vem de produto, vem de qual que são os seus objetivos com esse imóvel também. A gente tem no nosso portfólio da nossa empresa muitos imóveis que não performam 100% no melhor maneira que eles poderiam ter em questão de números, porque o investidor ou o proprietário não quer, muitas vezes, ter uma rotatividade muito grande no seu imóvel, ele frequenta o imóvel com bastante frequência e não quer estar alugando todos os dias. É assim que é a decisão que ele teve com o seu imóvel, esse foi o posicionamento final dele. Então, existe a questão do produto, existe a questão do market share, mas existe também o objetivo final do investidor com o seu patrimônio. Agora nós vamos cair para os números. Nós vamos conversar sobre o RevPAR. RevPAR é um índice mais utilizado quando analisamos as estratégias de Revenue Management. O que é o RevPAR? É basicamente Revenue per Available Room, que é muito utilizado na hotelaria tradicional, que é a receita por apartamento disponível. Quando a gente está falando de um imóvel, é basicamente a receita por noites disponíveis. Se você está analisando um imóvel que te deu um faturamento de R$10.000 no mês e você divide por 30 dias, o RevPAR é R$333, ou seja, todas as noites que esse imóvel teve disponível para vender, te deu uma receita por dia de R$333. Então é esse índice. O que representa esse índice na estratégia de Revenue Management? A gente quer que esse seja o maior número possível. Tendo esse número mais alto, maior será a sua receita que você teve no mês, maior será o seu faturamento e lucro. Então, para você ter esse número maior possível, você vai precisar da maior ocupação no seu imóvel e uma maior diária média, porque você não vai estar normalmente alugando todos os dias. Então, a sua diária tem que ser a mais alta possível, com a maior ocupação possível.
É isso que a gente busca quando a gente está fazendo todas essas análises para definir o preço. A outra forma de calcular o RevPAR também é a sua diária média, que você alugou durante o mês, a média que foi, vezes a ocupação que você teve nesse imóvel. Então, se você teve uma média de R$ 500 de diária todas as vezes que você alugou, multiplica-se pela a sua ocupação, vamos supor que você teve 50% de ocupação no seu imóvel, você teve um RevPAR de R$ 250. Ou seja, a receita que o seu imóvel gerou por dia foi de R$ 250. Então, a nossa busca com a precificação dinâmica é que você tenha o maior RevPAR possível. Qual é a receita que o seu imóvel dá por dia no seu imóvel? O que que isso representa? Quando você sabe esse número e você está vendo que você vai ter uma noite vazia, você pode ter isso como base para subir ou diminuir, né? Ou flutuar de acordo com a análise que a gente está fazendo, tá? Então vamos fazer um exemplo real aqui para ficar mais claro para vocês. Estamos analisando um imóvel daqui 30 dias, tá? A gente vai montar a estratégia dele tarifária. Em primeiro lugar, você monta a estratégia do seu imóvel a longo prazo. 30, 60, 90, 120. Você pode precificar o ano inteiro se você quiser. Eu, particularmente, na minha administradora, não precifico os 12 meses, porque eu gosto de sentir como é que o ano vai ser, como é que os meses vão prosseguir, para realmente eu entender a dinâmica que vai ocorrer e assim eu poder precificar com mais precisão. E até porque os meus clientes eu conheço. Tem um outro índice que se chama pick-up, que é o ritmo de reservas. Eu sei que meus clientes não reservam mais de 60 dias de antecedência. Então, às vezes eu vou precificar a longo prazo e aquelas reservas que vão ocorrer no futuro depois vão ser canceladas e não vão representar muita coisa para mim no final. Então, eu gosto de precificar de 3 a 6 meses de antecedência, porque eu já vou sentir mais o mercado e vai ter mais demanda para os meus imóveis, ok? Então, eu estou precificando um imóvel daqui 30 e 60 dias, montando a estratégia. Então, eu sei o posicionamento dele, eu já olhei os preços da minha concorrência, eu já entendi qual que é a sazonalidade daqueles meses, eu já verifiquei quais os feriados que tem, eu já olhei quais os eventos que tem, então eu já monto quais são as minhas tarifas de dia de semana, quais são as minhas tarifas de finais de semana. Eu olho também o meu passado, porque o meu passado vai definir muito o que vai ser esse ano. Ele tem um comportamento já, aquele imóvel. Aí, se eu não tenho esses dados do passado, se eu estou precificando pela primeira vez, realmente a gente tem que olhar muito o mercado, muita concorrência, e que imóveis similares como o seu estão fazendo naquele market share seu, naquela porção de mercado que você está analisando, ok? Depois que você começa a ter um histórico, começa você ter mais facilidade de precificar e também decidir quando que você sobe ou quando que você desce as suas tarifas. Então, vamos lá, você olhou tudo isso, você precificou 30, 60, 90 dias com antecedência, e aí esse dado importante que é o pick-up, que é o ritmo de reservas. Você entende quando que o seu cliente reserva. Né? Se você está olhando, por exemplo, férias de julho em Campos de Jordão, onde a gente tem bastante imóvel na nossa administradora, os clientes, a maior parte deles, vão reservar com 30, 60 dias de antecedência. Eles estão planejando umas férias longas, prolongadas com os seus filhos. Então, são períodos onde as pessoas se planejam um pouco mais antes de viajar. Então, a sua tarifa tem que estar quente nesse período, ela tem que estar boa, tem que estar alta, você tem que ter aplicado o mínimo de noites, você precisa ver quais os dias da semana onde que você tem mais demanda, deixá-la mais alta ainda. E aí você vai sentindo. Deu 60 dias, dá uma olhada na sua ocupação. Tá legal? Tem ali 20% de ocupação, 30% de ocupação? Ok, tá dando certo. Deu 30 dias antes. Você vê que estagnou no 20, 30% de ocupação. Aí você já começa a repensar. Poxa, 30 dias antes das férias de julho, eu tenho 20, 30% só do meu calendário reservado, preciso começar a analisar. Antes de você ir lá, baixar preço, dá uma olhada. Dá uma olhada no teu market share, dá uma olhada na sua concorrência, faz uma pesquisa de mercado, liga para o coleguinha, faz um pente fino
E aí você pode ver, poxa, eu dei uma olhada em imóveis similares que o meu está o dobro do preço. Aí você começa a entender que, opa, o mercado mudou, a demanda mudou e você estagnou na sua ocupação. Talvez você tenha que realmente analisar e dar uma baixada na sua estratégia, nas suas diárias. Aí você, ao contrário, você analisou 30 dias antes e você já tem dos 4 finais de semana, 3 vendidos no mês. E você tem uma demanda alta no final de semana. Aí então você sabe que esse último final de semana que sobrou, você tem que aumentar a tarifa, porque você sabe que aquele mês está aquecido e está tendo procura, tá? Então, quando você sabe o ritmo de reserva, quando que o seu cliente está reservando, você entende quando que você também tem que flutuar esses preços para cima e para baixo. Agora, se o seu cliente, você está analisando um mês, que seu cliente tem a tendência em reservar dentro da própria semana, porque isso acontece muito, principalmente numa baixa temporada. Poxa, vale a pena, às vezes, montar um pacote de última hora, dar 10% de desconto em reservas feitas no dia ou no dia anterior. Vale a pena olhar, é final de semana que seu público mais reserva o seu imóvel? Dá uma olhada na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Se até quinta-feira você não alugou, poxa, vale a pena fazer uma baita de uma estratégia aí, de uma redução legal para você não ficar com o seu calendário vazio. A grande sacada é você fazer uma análise global do seu imóvel, montar estratégias com antecedência, analisando todos esses índices, entender o comportamento do seu cliente, o comportamento de compra dele com o seu imóvel, e assim você começa a montar as estratégias de flutuação para que você consiga extrair do seu imóvel o maior RevPAR possível, que é a maior diária por dia, porque diária que não se vende hoje não se volta nunca mais. E a conta que você precisa pagar no final do mês, ela vai contar na noite de hoje. A conta, ela não foge da gente. Então, se você consegue alugar o seu imóvel na noite de hoje, pelo menos para pagar a sua conta, se você está analisando um período de baixa temporada, você já começa no lucro. Quer dizer, se você pagou a conta de hoje, quando você for alugar num próximo dia com uma diária maior, aquela diária de lá já está com a conta paga. Então, o teu lucro vai ser ainda maior quando você conseguir alugar com uma diária mais alta no futuro, tá? Então, esse é um resumo do que é Revenue Management, de como as companhias aéreas e os grandes hotéis trabalham, analisam e como você pode aplicar no seu imóvel hoje. Se você quer ter mais informações, se você quer adquirir mais conhecimento com profundidade desses assuntos, tá tudo no nosso Lucro Inteligente. Você consegue planilhas, você consegue cases reais dentro do nosso lucro. E se você quer um atendimento e você precisa ter conhecimento mais próximo, nós temos as nossas consultorias também. A gente cuida de você com um tratamento individualizado para você extrair o melhor do seu investimento, do seu patrimônio. E não esquece de curtir esse canal, compartilhar esse vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais.